que é a figura do herói? A figura do herói, em grande parte, é a figura da pessoa que se sacrifica pelos outros, que assume a bronca, Tá. que segura O rojão. o rojão. E para isso, e eu acho que é um grande vício das obras atuais, para ter o herói, o cara tem que se desenvolver para tal. O cara tem que batalhar para isso. Aquilo que eu falei do cara melhorar a dieta, estudar, é uma preparação para o cara conseguir fazer grandes coisas. Quando o cara se prepara, e o cara precisa ter a humildade de reconhecer alguma autoridade anterior com ele. Você falou do mestre muito bem. Se o Luke Skywalker não chega lá, no pântano, que aliás a figura é ótima, né? Porque o cara tá lá na casa dele bebendo leite azul, né? Que é o negócio dele. Ah, mamãe, papai. O leite com pera é o começo da saga. Bom, o leite com pera não vai derrotar o Império. O cara tem que ir pro pântano, encontrar um bicho verde que parece ridículo, sabe? Que ele não entende qual é dos negócios e que vai tirar ele da zona de conforto, vai ensinar pra ele sacrifício e entrega. No Senhor dos Anéis, claro, tem a figura do Gandalf. Tá lá o Hobbit empilhando barriga no negócio, empilhando os bens. O Gandalf bate na porta dele e fala: cara, tem aqui um grupo de anões, você vai ter que ir lá lutar contra o dragão. Tem que ter alguém, a figura do sábio, a figura que guia você para um ideal mais elevado, pra você sair da zona de conforto. O herói agora é o cara que começa na sua fraqueza, mas que vai lutando para se desenvolver. E aí chega um ponto que ele faz o sacrifício, que ele dá o salto do sacrifício. Que ele tem um certo grau de fé. Não existe heroísmo sem fé em alguma medida. Porque, sei lá, sacrifício e fé são coisas muito relacionadas. Para e pensa, né? Por que eu me sacrifico? Porque eu acredito. Se eu sou apático, por que o nosso mundo... Ninguém se sacrifica por nada. O cara não sacrifica pelo filho, pelo irmão. O cara não sacrifica pela pessoa que está do lado dele 1 centímetro. O Chesterton falava maravilhosamente bem também que é muito mais fácil amar o mundo do que amar o seu vizinho. Amar o próximo é muito mais difícil que amar o mundo. Cara, eu amo todas as crianças da África. Beleza, tem uma criança na sua frente. Aí é difícil. As crianças da África, quando você não tá lá, quando você não tá fazendo nada por elas, é fácil. Quando ela tá na sua frente, é maior o desafio. Então, o que acontece? O herói chega a um ponto em que ele se desprende dele mesmo. Ele dá um salto de fé, ele se entrega por algo. Se entrega por um bem maior. Vou salvar essa mulher que tá aqui. Vou salvar essa criança que tá aqui. Vou salvar esse povo, que até me odeia. Muitas vezes tem o herói exilado, né? As figuras mais legais. O Batman, claro, é o herói exilado. Na literatura medieval tem o El Cid, que é uma figura até histórica. Fui visitar o túmulo dele lá em Burgos. Eu fui lá. Foi o reconquistador. Ah, você foi lá em Burgos? Foi. No túmulo do El Cid, caramba, que específico. Já viu o filme do El Cid também? Sim. Porra, é animal. Mas o clássico, aquele antigão. O clássico com o Charlton Heston. O cara do Planeta dos Macacos. Porra, e o El Cid, na história dele, é exilado. Os caras mandam ele embora. Ah, é? Mandam embora. E aí o que ele faz? Continua lutando. Não é ele que deixam ele morto pra... Colocam ele na carruagem lá, morto para o exército ser liderado e não achar que tá sem um cabeça, assim, né? O Cid é bem a figura, como o Batman, como outros tantos da história, e ele é real, histórico, que a sociedade manda embora, porque entende que o cara... esse cara é... Em certa medida, o cara é bom demais pra sociedade, sabe? A sociedade exila ele. E o cara, ao invés de reclamar e chorar, o cara volta e fala: eu vou entregar a vida por essas pessoas. Esse salto do heroísmo, ele sempre foi muito da base da virtude que formou a nossa civilização. Nossa civilização foi construída em grande parte por grandes homens, não por um sistema político pronto, como muita gente acha. Tem uma fórmula política que se eu colocar ela, agora é mágico. Acaba a fome e a pobreza. Cara, eu não acredito nisso em nenhum nível, sabe? Até uma das coisas do porquê eu acredito em Deus é que eu não acredito nos homens, sabe? Eu acredito nos homens, eu tenho um limite da minha fé nos homens, entendeu? Os homens são, como fala no Senhor dos Anéis, facilmente corruptíveis. Os caras descrevem escrevem os anões, escrevem os elfos. Homens, facilmente corruptíveis. Que é uma sabedoria, eu acho, falar isso. Então acho que nós perdemos muito a figura do herói, sem dúvida. E há uma desconstrução disso. Há uma desconstrução de todas as hierarquias que eu falei. Se você olhar o Ocidente... A gente destrói, mas não coloca nada no lugar. Nada. Se você olhar o Ocidente, tem uma luta, tem uma desconstrução certinha. Primeiro arrancar Deus. Visível. Deus morreu. Deus já era. Secularismo, blá blá blá. Depois o rei. O rei tem que... Guilhotina, morreu. O que é o rei, senão um cara que tá mandando o que eu tenho que fazer? Na próxima sequência, o pai de família. O que é o pai de família? Senão um mini monarca, o cara que está lá sendo o rei da casa. Então eu tenho que desconstruir o pai de família. Beleza, então agora não tem rei, as pessoas esqueceram Deus e não tem mais pai de família. E onde nós estamos?
Agora nós temos essa sociedade. 50% de criança sem o pai. Não tem um ideal de masculinidade muito claro, né? Músculos, tudo bem. Exercício é importantíssimo. Mas o ideal externo nunca... A estética ou a força física vai ser tudo. O que é? Qual é o ideal de masculinidade? Porque as pessoas falam, tem masculinidade tóxica. Beleza, mas aí a pergunta fica, qual é a masculinidade sã então, né? Precisa achar a masculinidade sã, precisa achar um caminho para isso. Então, o nosso cinismo moral, a desconstrução da moral que a gente vive, fala, cara, a moral é relativa, cada um tem a sua. Veja, as pessoas têm circunstâncias muito variadas. Muda de uma cultura para outra, sem dúvida. Eu tenho uma vida, você tem outra. Tem um outro cara que tem uma outra vida. Então, na moral clássica, a ideia sempre foi não julgar as pessoas. Mas tem um detalhe. Eu não julgo a pessoa, mas eu tenho que julgar o que é certo e errado. Então, eu sou seu amigo. Cara, eu não vou entrar. Não. Você tá lá enchendo a cara. Mal, assim, sabe? Eu vejo. Se eu falar pra você, é relativo, cada um faz o quê? Cara, eu não tô te ajudando. Entendeu? Você pede minha ajuda, sabe? Sei. Vamos pegar um cenário que você pediu minha ajuda e você tá lá mal. Eu falar, sai de perto de mim, você é um cara sujo, você é bêbado. Isso é ruim, entende? Isso é julgar o outro. Isso é ter um nojinho da pessoa sem entender a trajetória dela. Agora, na moral clássica, eu não julgo, mas eu viro e falo, cara, encher a cara tá te fazendo mal. Para com isso. Você pediu minha ajuda, tá aqui. Está te fazendo mal. Tá outro hábito, sabe? Que você tá fazendo qualquer hábito. Está te fazendo mal. Tô traindo minha esposa. Fala, cara, para de trair sua esposa. vamos combinar, entendeu? Tem uma importância aqui. E isso é engraçado, porque hoje no nosso mundo a gente faz o contrário. A gente julga e relativiza a moral. Olha que doideira. A gente pega os outros e na rede social é a coisa mais comum do mundo. Chega lá e fala, fulano é um vagabundo, olha só o que eu descobri da vida dele. Qualquer coisa que o cara falou é usado contra ele. Cancelamento. Pega a coisa de 30 anos atrás do cara, vamos destruir o cara por causa disso. E a mesma cultura que faz isso, que não perdoa nada, assim, sabe? Qualquer deslize do cara, fala, moral relativa, cada um tem a sua. Já parou pra pensar num paradoxo insano que é Total. Isso? A mesma cultura que fala, cara, não existe certo e errado, vale tudo na política, vale tudo na vida pessoal, vale tudo, julga brutalmente. Ou seja, não é que a gente largou a religião total, a gente tem uma falsa religião, um moralismo brutal, e eu tomo muito... Você perguntou do progressismo, né? Para mim, muito do progressismo, a gente pode escrever melhor, virou uma religião civil, ou seja, é um substituto da religião num nível político, uma religião, para usar o termo do Eric Voegelin tradicional, uma religião política. Ou seja, eu pego ao invés de uma religião antiga, né, como tinha, sei lá, o cara é budista, o cara é católico como eu sou, não. Agora minha religião, a política é a minha própria religião. Vou julgar e vou julgar o cara aqui. Olha que doideira, vai ter um paraíso na Terra que eu vou criar. Vai ter os hereges e os santos desse paraíso aqui na Terra, de acordo com o que eu estou definindo. E essa ideologia, no caso do progressismo, sempre evolui, tá tudo evoluindo. Então, às vezes eu estou olhando uma situação e falando, cara, esse negócio não está evoluindo. A ideologia base é essa, tudo evolui. Cara, não está me parecendo que está evoluindo, entendeu? Sei lá, vamos pegar, por exemplo, a música. Tem muitas coisas legais sendo feitas atualmente. Mas nem tudo evoluiu, é evidente. Tem coisas que são piores, sei lá. Tem coisas que... O bar não é fácil de vir na história. Mas hoje, por vezes, a gente não consegue mais nem apreciar, nem entender qual é a coisa. Então tem alguma crise que eu não consigo nem entender o que os antigos fizeram. Então alguma coisa piorou, sem dúvida alguma, sabe? Nem que seja o básico. Arte, beleza, os nossos prédios muitas vezes enfeiaram. Você anda em Roma, sei lá, e você anda na... Mas será que isso não é uma visão que sempre quem está inserido no agora tem essa sensação? E quando você olha para trás, você fala, não, aquilo foi um ciclo, depois foi para outro lado. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Quando eu estava se fazendo arte figurativa, sim, e vem o pessoal e de repente vai pro surrealismo ou vai pro cubismo e o cara fala, nossa, isso é feio, olha esse rosto todo deformado. E hoje a gente entende que aquilo era um movimento para desapegar, porque, né, depois vem a fotografia que reflete a realidade e não precisa mais ser tão realista, vem o impressionismo. Será que não é porque a gente está inserido, a gente acha que tudo é feio? Eu só tô jogando para você. O bom senso em todas as épocas é a gente discernir
o que tá melhorando e o que tá piorando. Sabe aquele papo de essa molecada aí faz uns negócios aí. E aí é um problema também do porquê eu não gosto do termo conservador para definir a política. Porque tudo que eu falei é minha visão de mundo política. Certo. E você viu que envolve família, envolve empreendedorismo, envolve religião, envolve tudo. Mas agora, eu quero preservar o sistema político atual da... Não. Não tô. Eu quero que o sistema político se reflita a ordem orgânica e boa da sociedade. Eu não quero preservar o que está aí. Não tenho essa... E mais ainda, eu acho que nós temos que ter uma visão para entender o que é essencial.